Olá, pessoal! Bom, boa noite, obrigada por vocês estarem aqui. A gente tem, não sei quantas pessoas, mais ou menos, mas é, eu tentei fazer todos os meus slides em português, falhei, e eu me desculpo, porque é complicado para mim, que tenho que falar muito com o pessoal aqui, ter conteúdo em português, porque infelizmente o pessoal não me convida no Brasil para as coisas, entendeu? Então eu tenho só que falar com o pessoal daqui mesmo. Mas, para quem não sabe, eu sou a Gabi, eu trabalho com banco de dados no Google Cloud, mas eu vou estar falando especificamente sobre bancos de dados open source e bancos de dados SQL, a MySQL no caso. O meu site é gabi.dev e eu tenho um mini jabá, que é tipo a mentoria de banco de dados que eu faço, a gente chama de Office Hours in English, mas é tipo assim, Gabi, eu tô tendo um problema, por exemplo, você criou sua relação lá no relationship no Laravel, né? E aí você tem 1.000 usuários. Aí toda vez que você traz o usuário, busca o endereço. Aí, Gabi, o que eu estou fazendo errado? Entendeu? Esse tipo de coisa. Que se tiver dúvida, você pode estar entrando em contato comigo e com esse link você marca 20 minutos do meu tempo e a gente fala um pouquinho sobre qual é o seu problema, te ajudar, dúvida, qualquer coisa. Cloud também, ou PHP, MySQL, Postgres, Oracle até. Mas aí vocês podem entrar em contato. Eu sou Developer Advocate para o Google, não tem tradução aqui, o pessoal chama de evangelista, né? Mas eu não gosto da conotação religiosa que tem no nome, então eu prefiro ser chamada de Advocate. Meu foco é banco de dados e cloud. Trabalhei como Data Engineer, engenheira de dados, apesar que no Brasil eu não posso falar que eu sou engenheira, porque eu não tenho formação em engenharia. Minha formação é em desenvolvimento de jogos pela FATEC em Americana. Trabalhei com PHP, Ruby, JavaScript e Magento, Drupal, Joomla, um monte de coisa. E, finalmente, SQL. Eu quero saber aqui no chat. Eu quero ver quem vai acertar. Qual foi meu primeiro banco de dados? DB2, mais que Access, não. Arquivo. Firebird. Quem falou Firebird acertou. Firebird foi o meu primeiro banco de dados. E era por causa que o sistema era em Delphi da empresa. E não era tão ruim. Tinham coisas que na época o MySQL não tinha. Porque o MySQL na época era MyISN, que você usava como engine. E você não podia ter, por exemplo, chave estrangeira, só no InnoDB. E quando eu mudei do Firebird para o MySQL, eu odiava o MySQL. Porque eu falei, como assim você não tem consistência? Você não tem chave estrangeira? Não tem como usar um negócio desse. É muito ruim. Aí o MySQL começou a ser o banco de dados que eu amava detestar. O resumo da minha vida, da minha carreira eu sou a pessoa que as pessoas pagavam para fazer aquilo que o DBA Oracle não fazia. Então, tudo que o DBA Oracle das empresas não queriam fazer, que tinha que ser em PHP, porque era PHP, o pessoal não dava muito valor na época, era com a gente e com os bancos de dados, Postgres e MySQL. Então, SQL, para quem não sabe, é baseado num conjunto matemático na teoria matemática de conjuntos, mas eu não vou entrar em detalhes. Eu vou falar para vocês sobre o que tem de novo no SQL. E o que tem de novo, na verdade, é de 2003 e 2006. O SQL, na verdade, tem 46 anos. Isso aqui é um exemplo de uma foto do meu sogro. Ele trabalhava para a TIT. E o banco de dados que eles usavam era o Informix.
E a gente estava limpando o porão e achou esse manual. Essa foto é minha. Infelizmente, eu tive que jogar fora. Se o slide tá travado, tá mostrando 2 fotos. Eita, Tá Gabi, vendo? tá. Não tá não, tá parado na primeira ainda. Tá parado na primeira ainda? Uhum. Opa! Desculpa aí, gente. Eu não sei o que tá acontecendo. Você quer me mandar Peraí. os slides? Eu passo por aqui, se você achar. Ah, tinha um resume Foi. share aqui. Ah, tá. Beleza. Foi. Agora tá no... Gabi, o que você faz agora, você já fez. Exato. Agora tá indo certinho. Ok. Tá certinho. Agora tá indo. Não, eu falei pra você, eu não sei usar isso aqui. Poxa, ninguém me falou antes, tô até triste. Ainda bem que eu não fiz piada com A os parte slides. boa aqui, no primeiro slide, você manda e vai. Foi bonito pra caraca. Nem parecia que você tinha outro slide. Dá que vai. Tá Aqui, bonitão. ó, os outros que eu falei, ó. Ah, boa. Aquela que faz as coisas que ninguém queria fazer e pagar o dever a hora pra fazer. Mas... Nossa, eu voltei um slide só. Esse é o Informix, é um manual do banco de dados que a TIT usava. Eu achei muito interessante porque muita coisa que a gente faz hoje que dá por garantido, eles ensinam do comecinho lá, entendeu? Como eu disse, tem 46 anos. Tecnicamente falando, o SQL é uma linguagem de 4ª geração. Eles têm várias classificações, até 5ª geração, é uma classificação dos anos 80, que ninguém usa mais. E se você reparou, por exemplo, quando você dá um create table, é um DDL. Quando você é um DML, DML. Quando você dá um insert, um update, um delete, é um DDL. Quando você faz um select, é um DQL. Então, tem várias sublinguagens dentro da SQL. Linguagens de 4ª geração são geralmente consideradas linguagens que não têm procedures. Porém, o SQL tem procedures, funções e outras coisas. Virou padrão em 1986 e ISO 87. Em ANSI, para quem não sabe, é um padrão americano. E o ISO é o que todo mundo usa no mundo inteiro. E o padrão, para quem conhece Neo4j, aquele banco de dados, Graph Database, ele usa uma linguagem chamada Cypher. O Cypher é muito usado, foi o Japão elegeu como padrão ISO também, propôs. Então, vai ser, se você sabe SQL, no futuro talvez você tenha que saber Cypher também. Então, uma dúvida aqui no chat. O PHP de qual geração? Sem pesquisar no Google. 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª. Tem GL. É igual Oracle, né? Tem G, eleva um G. 3ª geração. Linguagens de script são 3ª geração. Mas, como eu falei, ninguém mais usa esse tipo de classificação, porque na época você tinha Fortran, COBOL e outras linguagens que eram bem mais limitadas. Se você usa MySQL, por exemplo, ele usa o padrão ANSI. Se você usa Oracle, é o tal do PLSQL. Se você usa Postgres, é o PG-PLSQL. Por isso que você consegue fazer... Isso, PL-PGSQL. Obrigado, Vinícius. Por isso que você consegue fazer uma migração, às vezes, de Oracle para Postgres. O PHP, um pouco mais. O Pokémon já falou, mas qual foi a contribuição do PHP para o SQL? O Rasmus ajudou na paginação. Quando você usa limit e offset no MySQL, limit 0,1 ou limit offset ou first 10 ou qualquer coisa desse tipo, essa questão de paginação foi uma contribuição do Rasmus. Na época não era o MySQL, era um outro banco, acho que era MySQL, acho que era, que eles usavam. E, como eu disse, offset e limit foram contribuições do Rasmus. E como deve ser, então? Porque o limit não é padrão SQL, limit e offset. Se você lê o padrão SQL, ele não está definido.
Tecnicamente falando, você tem que fazer paginação com where, o order by, dá um jeito. Quem já ouviu falar de window functions? Muito comum na parte de data warehouse, e é um padrão que foi criado adicionado em 2003 e avançado em 2008. O que acontece? Quando você faz essa query que eu fiz aqui, de select, essa subquery, ela adiciona um campo, row number. Se você está vendo, ele está adicionando um campo na sua tabela do resultado. Não está mudando o conteúdo da sua tabela. O Window Functions não muda resultado. O que muda é visualização. Você consegue ver o que está próximo, ou você consegue ver, igual a janela da sua casa, você consegue ver as coisas que estão do lado de fora, dependendo do ângulo que você está olhando. Para isso que elas existem. E tecnicamente falando, quando você faz uma paginação na SQL, por incrível que pareça, você deveria estar usando Window Functions, porque o limite, ele é bem caro. E assim como a zoeira, no Brasil, o SQL não tem limites, né? Porque a leitura do resultado precisa, se você não tem índice, vai ser da tabela inteira. Então, se você tem 1 milhão de resultados, se você está dando um limit de 10, ele vai fazer a leitura do 1 milhão inteiro. Se for uma tabela muito grande, então vai demorar pra caramba. Por isso que eles sugerem utilizar o Window Functions para paginação, fazer where e esse tipo de coisa. Eu vou falar mais sobre isso no futuro. O banco de dados que eu amo odiar, o MySQL, está na versão 8.0.21. Sim, eles não sabem contar. Eles mudaram do 5.7 para o 8. Tem uma questão de NDB cluster, porque a numeração era similar e por isso que eles mudaram. Como eu disse, eu tentei traduzir, não deu tempo, tá? Uma história breve. Foi criado em 1995, então o MySQL está comemorando 35 anos ou 25 anos? 25 anos. Estou ruim na matemática. No começo era GPL versão 2, a licença. Foi criado, por isso que ninguém dava muito valor, para fazer de 10 a 100 milhões de linhas e no máximo 100 megabytes por tabela. Agora suporta tamanhos de terabyte. Por exemplo, o GitHub usa uma versão modificada do MySQL. O Facebook também usa uma versão modificada do MySQL. Dentro do Google a gente tem uma versão modificada do MySQL. E por aí vai. Então, o pessoal conseguiu fazer coisas. A Oracle tem hardware dedicado para fazer coisas específicas com MySQL que outros lugares não têm. O MySQL 8, ele é tão inovador que está trazendo coisas de 2016. Aí você fala, 2016 foi 4 anos atrás. 4 anos atrás a gente estava na versão 7.7. Eu acho que era o Go PHP 7 que estava o movimento, né? Mas coisas interessantes sobre SQL. Você não quer algo que mude muito porque você está mexendo com consistência de dados. E muitas coisas de 2003 agora começaram a ser adicionadas. O que tem de novo? Essa parte eu não vou falar muito a fundo, porque tem várias questões de gerenciamento de usuários. Tem que instalar plugin, tem que fazer um monte de coisa na versão community mesmo do MySQL para poder estar fazendo rotacionamento. Então, você pode reusar permissões e regras, você pode criar políticas de senhas e botar uma expiração, você falar que tem que mudar 30 dias, esse tipo de coisa.
Lembra que quando você tinha que criar, meu Deus, eu tenho que criar um usuário do banco. Aí você vai no Stack Overflow e aí você pensa, você vê, eu copio esse Grant aqui, né? E ele vai criar o usuário e vai dar a permissão da tabela. Isso não acontece mais. Você não precisa criar o role, que eu não sei a tradução em português. Mas, se você criar, você consegue reusar. Então, você pode criar categorias, vamos dizer, de usuários que você pode utilizar. Porque, vamos supor, quando você faz um grant no banco de dados, você tem que falar, olha, esse usuário pode fazer select, pode fazer insert, pode fazer update. Obrigada pela tradução, Vinícius, que é papel. E você pode fazer insert, update, delete, create schema, trigger. Você tem que falar tudo que é possível fazer. Ou você fala assim, faz tudo, all. O que não é uma boa ideia. Então, você pode estar trabalhando com esse tipo de papéis para poder dar esse tipo de coisa, poder dar esse tipo de privilégio para os usuários. A criação de usuários agora, se você usa uma SQL 5.7, na versão mais atualizada, acho que é 5.7.23 ou 24, se você usar só o Grant, ele vai te dar um erro. E aí, você tem que usar o create user e depois falar a permissão. Faz sentido, gente. Você cria primeiro o usuário e depois você fala o que o usuário pode fazer. Isso é o que acontece com quase tudo, entendeu? Se não for dar erro, não. Grant Always não é a única opção. Tem mais coisa granular, Vinícius. E para criar, e depois você dá a permissão. O Create Table tem coisas interessantes agora. O Pokémon vai saber disso porque ele é formado em matemática, né? Então, ele sabe o que é não determinístico. Não determinístico significa que, vamos supor, toda vez que você chama um now no banco de dados, o resultado é diferente. Não consegue ser determinado. Por isso que é não determinístico. Você não consegue prever qual vai ser o resultado do now toda vez que você executa. Muda tudo. O que isso quer dizer? Você pode ter funções e expressões dentro do seu Create Table. Ok, eu vou chegar lá. Isso significa, você tem suporte a UUID, que é aquela string grandona, se você quer usar bancos de dados. Se você quer usar algum tipo de documento dentro do seu banco de dados que não é auto-incremento. Eu não sei se é UUID 4. Não preciso ver. Aqui tem um exemplo. Aqui tem um exemplo com o UUID. Essa função do UUID aqui vai te dar o resultado. Porém, quando você salva, pelo amor de Deus, quando você salvar UUID no banco de dados, não usa varchar. Não usa campo de string, usa campo binário. Por quê? Indexação é diferente. Banco de dados usa indexação por B-tree. E a indexação do campo binário é diferente do campo varchar. Então, não põe tudo varchar. Põe como var binary ou binary. E quando você rodar isso, eu tenho nos slides, eu não vou fazer a demo aqui porque rodar um vídeo do YouTube é complicado, mas nesse link vocês vão conseguir ver como funciona. Sim, var binary existe. Cuidado com os alter table. Tem novos padrões e variáveis. Latin 1 e UTF-8 MB4. O que quer dizer? O UTF-8 MB4 é o UTF-8, que é o padrão que a gente usa
que geralmente seus arquivos, quando você cria, é UTF-8. MB4 significa que é multi-byte 4, que cada byte, cada caractere pode ter 4 bytes. Você pode adicionar funções matemáticas, você pode adicionar emojis, e vamos supor, se você está fazendo pesquisa egípcia e adicionando hieróglifos, você pode adicionar no banco de dados também. Quem sabe a diferença entre char-set e collation? Então, o char-set é o que você vai usar para armazenar. Então, o TF8 é o que você está usando para armazenar. O collation é o como você vai usar para comparar. São as regras de comparações. Essa regra a parada dos minúsculos. Isso. Esse UTF-8 MB4 0900 aí é porque é a versão 9 do UTF-8. Hoje a versão do UTF-8, se eu não me engano, é a 11. Se alguém quiser pesquisar no Google e me falar, eu agradeço. E o AI significa Accent Insensitive, que significa sem acento, que acento não importa, para comparar. Então, se você botar avião com tio e sem tio, é a mesma coisa. E CI é Case Insensitive, que o case da palavra, se é minúsculo ou maiúsculo, como alguém disse, não importa. Tem um bug muito da hora, depois vocês cliquem no link, que fala que se você usar o collation, esses dois, General CI e Unicode CI, um desses dois, o emoji do sushi é igual o emoji da cerveja. E o emoji do sushi, eu gosto muito de sushi, não gosto de cerveja. Porém, tem um problema. Vocês podem testar aí, tem um site db-fiddle.com e vocês podem testar o select do emoji de sushi com o emoji de cerveja. Eu posso fazer depois para vocês verem. Vocês sabiam que collations, se tem bug, eles não são atualizados? Eles não são atualizados. Por quê? Consistência. Porque você está acostumado... É igual JavaScript. Undefined, equal nulls. Imagina se eles consertam aquela merda. Um monte de porcaria que não vai me dar na internet. Vai quebrar tudo. Entendeu? Então, collation nunca é atualizado. Eles adicionam novos collations, mas eles não atualizam o bug ou consertam o collation que tem na tabela. Outros defaults variáveis. Logbin sabe quando você faz um delete sem where e você quer voltar no tempo e restaurar o seu banco de dados? Então, você precisa ter isso aqui ativado para poder fazer funcionar. SHA-2 for Authentication. Se você começou a usar o MySQL 8 com o PHP 7.2, acho que na época, você teve muito problema com o PDO, porque não ia funcionar. Porque o tipo de autenticação entre usuário e senha do MySQL mudou. Não existe mais 000-00-00 como data. Se você põe timestamp como not null, você tem que botar um valor padrão, senão dá problema. E tem uma coisa, porque assim, eu vou ser sincera, eu trabalho muito com desenvolvimento de software, não sou muito versada na parte operacional de banco de dados,
E se você está fazendo a parte de otimização, se você sabe que o seu servidor vai ser dedicado, você tem uma flag now que você agora, desculpa, gente. Você tem uma flag agora que você pode ativar, botar como on e vai mudar esses valores dessas 3 variáveis dinamicamente de acordo com o valor que for necessário para o seu servidor dedicado. Check constraint. Esse aqui é novo, é bem novo. Quem usou auto-generated, como é que fala? Coluna calculada no 5.7? Ou no Firebird tinha. Vocês estavam fazendo piada do Firebird, mas no Firebird tinha coluna calculada. Entendeu? Então, quando você... o check constraint... deixa eu te mostrar aqui. Depois eu volto lá. Você pode criar uma constrição. Ai, gente, me desculpa. Vamos dizer que você quer quantidade. Vamos supor, ninguém quer comprar menos 2 copos de cerveja. Menos 2 latas de cerveja. Você quer comprar 2 latas de cerveja. Você pode botar uma restrição que fala que a quantidade na tabela para essa coluna tem que ser maior que 0. Então, aquela lógica de programação que você faz no PHP pode estar no seu banco de dados. Você não precisa se preocupar com alguns tipos de validação. Então, não todos você vai poder fazer esse tipo de alteração. Em alguns casos. Você pode usar com colunas geradas, ou calculadas ou não calculadas. Você pode usar com literais, por exemplo, o número 1. E pode usar com versões não determinísticas. Por exemplo, se você criar uma função e quiser usar no banco de dados como uma restrição para validar alguma coisa, você não vai conseguir. E subqueries não são permitidas. Algumas variáveis não são permitidas também. Eu acho que o now, o current date, não é. Porque se você está pensando em adicionar um cálculo para dizer que você não pode cadastrar alguém que a idade da pessoa, porque você tem que fazer a data atual, menos a data de nascimento, não pode ser maior que 18 anos, você não vai conseguir fazer isso no banco de dados, porque tem que usar current date. Então, não dá. E sistemas de variáveis também. Então, esse aqui é um exemplo. Tem nos slides vai ter o link também do demo, para vocês poderem ver de como funciona. Aqui é um exemplo. Eu estou inserindo na minha tabela de ordens, que eu tenho a quantidade de 1. Ele aceitou. Se você botar uma quantidade negativa, igual eu botei de -2, ele vai dizer que check quantity is violated. Isso não é só o MySQL que faz. Outros bancos também faz isso. O Postgres tem isso também. O -2 e o quantity. De 1. Índices. Índices decrescentes. Quem é que ordena a tabela, cria o índice com data decrescente? Quase todo mundo tem um caso tipo esse, né? Que você quer fazer esse tipo de query com as coisas mais recentes. Então, você vai fazer a ordenação por um campo decrescente. E se eu te falar que não funciona no 5.7? Você põe o desk, a sintaxe permitia adicionar o descending, porém,
fala que é permitido, porque no futuro extensões vão poder suportar e que atualmente eles são parseados, mas ignorados. Então, aquele desk que você põe... Não, essa é na 5.7. Na 8 funciona. Isso que eu ia falar agora. Eu me sinto, tipo assim, muito feliz. Porque eu tinha tabelas com milhões de linhas e eu criava o campo descendente, índice descendente e não funcionava. A query nunca funcionava, demorava 15 segundos. É porque não tinha. Estava preparado a sintaxe, mas não existia. Então, quando você cria um índice descendente, você só adiciona o desk e dessa vez vai funcionar. E o legal, porque é B3, o tipo de índice, se você lê ele, você não precisa criar um ascendente e o descendente. O índice não funcionava, mas a criação, a ordenação em si não funcionava. Mas a criação do índice não dava erro nenhum e nem warning. Agora, se você criar um índice descendente na data, e se você quiser pesquisar por ascendente, antigamente, em alguns bancos você tem que ter os dois índices. No MySQL, não. Ele é inteligente o suficiente para poder fazer esse tipo de busca e no final só fala bem. Se você der um explain, vai falar índice revertido, alguma coisa assim, backwards, porque ele buscou de trás para frente. O que é finalmente um bug que eles consertaram, na minha opinião. Tem bugs com divisão por zero também, é meio esquisito o comportamento. Existem índices invisíveis. Esse é o seguinte. É uma tabela simples, ID, user, created, updated. E os índices invisíveis, eles não são utilizados pelo optimizer. Então, quer dizer o seguinte, se você faz uma query, ele não vai, se o índice está invisível, ele não vai usar o índice, porque está invisível. Por padrão, eles são visíveis. E quando você cria um índice, se você não botar que é invisible, vai ser visível que é um índice padrão. Você pode mudar a visibilidade só usando esse comando. Pergunta. Quem dá um alter table no banco e demora horas? Horas e horas. Dias até, dependendo do tamanho do banco. Esse alter table aqui, ele é instantâneo. Então, você pode mudar ou não. Aí você pergunta para mim, para que eu vou querer um índice que é invisível? Eu vou te dar um exemplo. Esse é um exemplo com índice visível. Ele te dá um explain e te fala que teve olhou um índice que não é único, porque não é primary key ou unique. E aqui, quando eu desabilitei, fez um full table scan, que está até vermelhinho, provavelmente não é uma boa ideia, né? Você vê o custo de cada query com 5,4 milhões de linhas foi de 518 mil. E o custo com o índice foi de 0,98. Aí você pergunta para mim, para que eu vou fazer isso? Sabe o MySQL Workbench? Ele te fala os índices que você tem no banco e não usa. E vamos dizer que você precisa desabilitar um índice ou habilitar um índice sem fazer o alter table, porque demora horas, você pode habilitar e desabilitar. Então, fica mais fácil, principalmente para fazer debug, se você precisa fazer debug de SQL. Isso aqui é novidade, porque a alteração desse índice é instantânea. Não existia algorithm equal instant no 5.7 ou anterior.
Por isso que as suas alterações de banco de dados levavam horas. O instant é uma cláusula opcional que você põe no alter table e você fala se você quer que seja instantâneo, in place ou copy. Existem dois tipos de operações no banco. O in place, que seria tipo uma substituição, vamos dizer. E o copy seria copiar a tabela inteira, que é o padrão, o comportamento padrão do MySQL que todo mundo sofre, né? Mas agora você pode adicionar colunas sem ter que demorar horas. Você pode fazer a coluna se não for ordenada, se você não quiser uma ordem específica na coluna, e se não tiver valor padrão, você pode fazer instantaneamente. Pode renomear a tabela desse jeito, modificar colunas, criar colunas virtuais, porque colunas, existem dois tipos de colunas, virtual e storage. As storage, que são as armazenadas, elas não são instantâneas. Então, se você quiser ter certeza que aquele alter table que você está criando vai ser instantâneo, porque você não quer gastar tempo, você não tem tempo, você não quer sofrer, adicione isso aqui no final da query, antes do ponto e vírgula. Se não for instantâneo, se não permitir ser instantâneo, ele vai dar um erro. E tá ok, não vai mudar nada, não vai fazer o alter table. Pior dos casos, vai ser instantâneo. Aqui tem um exemplo. Naquela tabela que eu criei, eu tinha 5 milhões de linhas na minha tabela de ordens. Não, 50 milhões de linhas. Eu criei uma coluna decimal e levou 0,26 segundos. A coluna, o select levou mais tempo para contar do que para criar a coluna, que demorou 7 segundos. Se você fizer esse teste, você vê que eu botei aqui no final da query, né? Algorithm equal instant. Você pode criar equal in place, equal copy. Não recomendo dar uma olhadinha na documentação, mas você não precisa colocar para ser instantâneo, se atender a esses quesitos que estão aqui antes. Quem tá cansado? Eu tô cansada. Prometo que tá acabando. Se você cria um índice como invisible, ele continua atualizando o índice no background. O Liquid Base permite você adicionar, concatenar queries customizadas para essa alteração. Então, você consegue fazer esses dois. Tá? O que são window functions? Para quem não conhece. É o que eu falei. Você tem a sua janela na sua casa, você tem a sua rua. Você consegue ver a rua de diferentes ângulos. O resultado é o mesmo. É a rua. Mas você pode mudar um ângulo. Então, o que eles fazem? Eles permitem você analisar as linhas de um resultado. Eles não mudam o resultado, mas eles permitem você olhar as linhas de um resultado te dando mais informações, sem mudar o que está trazendo. Eles podem se comportar como um group by e, como a gente diz em inglês, you peek over. E dá aquela olhadinha, sabe? Por baixo dos panos, para poder dar uma olhada de como vai ser. Esse é o peek do Bob Esponja. Ele tá dando uma olhadinha na janela.
Exemplos. O row number que eu mostrei para vocês. O row number vai enumerar as linhas da tabela. O sum, por padrão, quando você faz um sum sem group by, ele vai te dar uma linha de resultado que vai somar toda a coluna, certo? Porém, com Window Functions e o tipo de group by que é especial, você consegue fazer somas agregadas, que é uma coisa muito da hora que eu vou mostrar. Você pode ranquear resultados. Então, assim, quais são os top 5? E ele te fala, cria uma coluna mais falando primeiro, segundo, terceiro, quarta, quinta, por aí vai. Ou olhar o que está na linha de cima ou o que está na linha de baixo. Sabe quando você quer olhar? Vamos supor, eu estou olhando o meu histórico de salário. Não, vamos mudar de assunto, não salário. Estou olhando a minha conta de água, que veio muito alta no primeiro mês, né? E eu quero saber a diferença entre o primeiro mês e o segundo mês. Geralmente, o que o pessoal faz é o seguinte: seleciona a tabela inteira, põe no array e tira um do outro, certo? Eu tento resolver todos os meus problemas com uma query SQL. E o lead and lag permite você fazer isso. Essa é uma tabela de pedidos. E a tabela de pedidos tem ID, usuário, status, created e updated. Aqui está um exemplo de dados que a gente tem na tabela. Então, esse é um select padrão. Com creator at. Eu quero te perguntar, como é que você faz para saber tá ordenado por data de criação? Como é que você faz para saber no Laravel ou no Symfony quando foi o pedido anterior? Como é que você faz? A data anterior do pedido. Geralmente, pessoal... Não, o limite não funciona com group by. O limite é no final, é a última coisa que a query faz. Geralmente, o que o pessoal faz, o que eu vejo é, traz essa lista, faz essa query e olha na lista ligada, na lista de arrays que você trouxe de resultados, qual é o elemento anterior, qual é o elemento próximo, certo? Então, você tem que trabalhar com duas linguagens para saber uma informação. Se você faz isso daqui, que eu estou te mostrando, você consegue ver qual que é a data anterior do pedido e a data do próximo pedido. Então, você vê a data do pedido criado, a data do pedido anterior e a data do próximo pedido. E aí tem várias coisas que você pode fazer. Você pode calcular a quantidade de dias, a média entre um pedido e outro, usando o average aqui, porque o average também é uma window function. E dá para fazer muita coisa. Por isso que o pessoal de Data Warehouse e BigQuery ama SQL. Porque você pode resolver todos os problemas usando uma query. Então, esse aqui é um resultado. Essa query aqui, com lag e com lead, as linhas que tem, as colunas que têm as mesmas cores, se você olhar, é o dado da coluna anterior, da linha anterior. Então, o amarelo não tem pedido anterior, porque é o primeiro. Então, é null, faz sentido. Mas ele sabe que na segunda linha, em vermelho, no Creator Add, é a próxima data. Isso já existia antes, Joel, no padrão SQL. Não no MySQL. Você tinha que importar
para o Postgres, para o BigQuery, para outros bancos de dados, para fazer esse tipo de query. Agora você consegue fazer no 8. Então, a última linha, por exemplo, o próximo pedido é nulo. Faz sentido. Por quê? Porque não tem próximo pedido. É o último pedido da lista. O MariaDB já tinha? Não que eu saiba. Então, previous, next. Essa query aqui, eu vou quebrar ela para você entender. Lag, sabe lag de jogo? Quanto tempo tá demorando? É o mesmo conceito. É o lag. Qual que é a coluna que eu quero olhar? O lag é na minha linha anterior. Qual coluna eu quero olhar? Mas esse 1 aqui, por padrão, é 1. Você pode omitir. Você pode olhar 2 linhas anteriores, 3 linhas anteriores, 4 linhas anteriores. Você pode olhar qualquer linha anterior. Over é o seguinte, quando eu olho na minha janela, eu olho sobre a janela. Over the window. Over, qual que é a janela que eu estou olhando? A janela que eu estou olhando é o resultado que eu trouxe ordenado pelo created. Não, porque o lead, ele não muda resultado. Mas você pode usar descendente dentro do over. Você pode usar qualquer coisa dentro do over. Qualquer coisa. O order ou partition. O partition é tipo um group by. Eu vou mostrar. Aqui é o seguinte. Eu sou preguiçosa. Alguém já falou de gambiarra. Dá para fazer uma gambiarra aqui. Qual que é a gambiarra? Tem uma repetição. Eu posso fazer o que a gente chama de named windows. Windows nomeadas, janelas nomeadas. Que é o seguinte. A condição é a mesma. O frame, que a gente fala em inglês. Que é o order by created at. E pode ser uma coisa super complicada. Partition by, linhas precedentes, linhas unprecedentes. E não, porque você tem que falar qual que é a janela para fazer o over. O over você fala o seguinte, qual que é o meu ângulo? Você não consegue olhar pela janela sem ter um ângulo. O over é um ângulo. Então você sempre tem que pôr alguma coisa dentro do over. Nesse caso, eu dei um alias, um apelido, que é o dates. Não, o banco não precisa calcular. Essa que é a maravilha. Não vai para o Query Planner. Porque o Vinícius está perguntando, se eu tiver janelas diferentes, tem um overhead maior, né? Não. Porque o que acontece? Não muda resultado. O que você trouxe não vai mudar. Ele vai mudar o que ele está analisando no seu resultado. Entendeu? O Query Planner é inteligente o suficiente. Então, é tipo assim, é quando você exporta o resultado para o Excel e faz aqueles PROC-V da vida. É tipo isso. É tipo um Excel por cima do MySQL, entendeu? Para fazer as coisas. Tem um vídeo de demonstração também, que vocês vão poder assistir depois. Chupa. Mas eu ri não, gente. E a mágica final. Expressões comuns de tabela. É tipo o seguinte. Quando você cria uma tabela temporária no banco de dados, você tem que ter a permissão. Create Temporary Table tem que ter permissão. Uma CTE, a Common Table Expression,
você não precisa de permissão. Você não precisa create a privilege. Você pode, uma CTE pode referenciar outra CTE, eu vou chegar lá. Pode ser recursiva e elas são mais fáceis de ler. Do que o quê? Do que subqueries. Você lembra que eu fiz aquela subquery no comecinho para fazer paginação? Eu poderia ter feito uma CTE com ela. Quando que elas são úteis, as recursivas? Quando você tem dados hierárquicos e é igual uma função recursiva. Você tem a condição inicial da sua função recursiva. Você tem uma segunda query que vai fazer a recursão, que você faz um union, e você tem a condição de parar. Por exemplo, eu tenho na minha loja categorias. E isso aqui é um padrão bem normal. Tipo, acho que o WordPress usa também. Você pode ter uma categoria de parent, no caso pai, categoria mãe, ou como você queira chamar. Então, fala o seguinte, a categoria 0, quem tem parent category 0, é porque é a categoria raiz. Quem tem categoria 1 é porque o dog pertence a animal, o tulip pertence a plant, pertence a flowers que pertence a plant. Tá vendo como é que vai a recursão aqui? Como você faria hoje? Hoje você provavelmente faria no script PHP para poder fazer essa conexão toda, se você quiser ligar isso hierarquicamente. Ou vários joins. Mas o problema é o seguinte, se você tem 1 milhão de pais, quantos joins você vai ter que fazer? 1 milhão. Então, a query recursiva, o CTE usa a palavra-chave with, que significa com. Com recursão, o nome, e pode receber parâmetros igual uma função recebe. Então, eu estou falando, com a recursão da árvore, você pode fazer qual que é o nível, o depth, em qual nível você está, qual o nó, o caminho e o nó, o nó que é pai. Então, essa aqui é a primeira condição que eu falei, lembra? Quando você tem que ter uma condição base. A minha condição base é todo mundo é root. Vai começar como root. Agora vai explodir a sua cabeça. Eu fiz live isso aqui no PHP... aquele de Amsterdã... eu esqueci o nome do evento. Dutch PHP. Isso, foi. Eu fiz no Dutch PHP Live, tem no YouTube o link, eu fazendo essa query recursiva live. Eu vou dar um exemplo aqui rapidinho. Deixa eu ver como é que troca a janela. Rapidinho. New share. Vocês estão vendo o data grip aqui na minha tela? Fiz bus. Probleminha básico de programação. Tô 5 minutos? Não, tô acabando. Estamos vendo. Nós só estamos vendo o que a gente está vendo. Ok. Eu já tô acabando também. Então, primeira condição. 1. Padrão. A segunda é o seu union, que é a recursão, porque fiz bus tá aqui no comecinho, tá vendo? Se divisível por 3, fiz. Se divisível por 5, bus. E quando você faz o with, você pode fazer várias queries aqui. Eu posso adicionar uma segunda, uma terceira e referenciar elas. Eu vou rodar. Quando eu rodo, eu tenho isso aqui.
essa query aqui de fora, ela lê isso aqui. Isso aqui é uma tabela temporária. FizzBuzz é uma tabela temporária dentro do banco de dados. E você pode escrever qualquer query para ler. Você pode fazer um insert, um update, um delete disso. Então, esse aqui é um exemplo simples de recursão com SQL. Eu fiz isso aqui porque eu não tinha nada para fazer. Aí eu fiz. Eu falei, será que eu consigo fazer FizzBuzz com SQL? Sim. Não, tem algo mais simples. Eu tô com um banco. Eu tô com esse banco aqui, né? O do FizzBuzz, certo? Aí eu vou falar o seguinte: que esse FizzBuzz, esse resultado que eu tenho aqui já, é um resultado calculado, né? Aí eu falo que. Eu tô tentando lembrar a sintaxe, gente. Calculado como? Aí eu falo isso aqui. Certo? Tá vendo que tá dando um errinho aqui? Porque quando você adiciona o calculado, deixa eu diminuir aqui. Quando você adiciona o calculado, você tem que falar qual que é, porque você está criando uma tabela. Mas qual que é o resultado que você quer? Esse é o resultado que você quer. Você pode dar um select, asterisco from calculado. E tá aqui. E aí, meu filho, daqui, faz inner join, left join. Você pode criar várias tabelas temporárias aqui e fazer aquele relatório maluco que você faz no PHP com aquele monte de lógica. Você pode fazer tudo no SQL. Tudinho. Sem ter que fazer qualquer outra linguagem de script, qualquer outra coisa. Você pode fazer tudinho no SQL. Aí eu tenho o banco do Magento aqui. E o banco do Magento é um pouquinho complicado, né? Não sei para quem já trabalhou com ele. Porém, é um banco que é da loja de exemplo. Eu não tenho muitos dados lá. Eu acho que eu tenho só produto. E deixa eu ver aqui o que eu tenho. Asterisco, from, catalog product. Se você dar uma olhada, só tem ID, certo? Aqui. Aqui, aí tem entity, category, text. Tá vazio. Esse banco tá vazio, não dá para eu mostrar. Infelizmente, me desculpem. Mas tem outros exemplos aqui que vocês vão poder ver. Eu não lembro as tabelas, tipo, do Magenta. Faz muitos anos que eu não mexo. Eu não lembro o que tem dentro do banco, quais tabelas olhar. Mas se você tem uma subquery, você pode fazer isso aqui. Um exemplo sem ser recursivo, um exemplo... Sabe quando você quer gerar dado para o banco para inserir? Tipo assim, eu quero criar uma tabela e adicionar 10 linhas, 20 linhas, 30 linhas. Você pode fazer um with tabela as. Aí você fala select, vai ser recursivo também. Select 1, que é a minha condição inicial. Union all as ID, para ficar mais fácil para eu poder referenciar. Select ID plus 1, o ID mais 1. From que? Tabela, porque é recursivo. Aí aqui fora eu falo select ID from tabela. Peraí que tem um erro aqui. Eu esqueci. Parâmetro. Tô passando um parâmetro. Tem que falar qual que é. Porém, você tem que falar uma condição de parar, porque senão vai dar esse erro aqui, ó. Tem um erro de o quão recursivo você pode ser.
E nesse caso, você só pode ser recursivo até 1000, por padrão. Você pode mudar esse valor, mas esse valor você pode mudar. Você pode mudar. Então, você pode dar um where ID menor que 100. Peraí. É nesse aqui. Tem que ser interno. No Postgres funciona. Porque no Postgres é diferente, gente. Desculpa. E no BigQuery também é diferente. Por isso. E tá aqui. E gerou tabelas, as linhas de 0 a 100. O MariaDB, eu vou mudar de volta para os slides. O MariaDB, para quem usa, ele tem um negócio chamado sequence, que gera isso aqui para você automaticamente. Porém, é uma das poucas coisas que tem, que eu sei, por padrão. No final das contas, não façam subqueries. Elas são evils. Mas tem um negócio que você já deve ter feito. Eu tenho minha tabela de pedido e eu tenho minha tabela de usuário. Eu quero saber qual que é o pedido mais caro de cada usuário. Como você faz? É o que eu faria aqui. Eu faria 2 queries. Porque cada subquery no select só deixa você usar um campo. Então, você tem que trazer um para trazer o ID do pedido e um para trazer o total do pedido. E você repete aqui o where e o order by para trazer um só. Repetição, lembra? Repetição não é legal. Tá muito repetitivo. Imagina se você tivesse que trazer 20 itens daquela tabela de pedido para esse usuário. E left join, inner join aqui não funciona para trazer isso aqui. Porque você não consegue ordenar dentro do left join. Tem o tal do lateral join, que é novo, também do MySQL. Eu não sei outro banco que tem. E é o seguinte, sabe quando você faz um select from com 2 tabelas? Esse aqui é um exemplo. Você fala que essa tabela é lateral à tabela que você tem. Você dá um nome para ela. Eu dei o nome de Total Orders. E não importa quantos campos tem dentro. O join não é implícito. O join está aqui no where. Você tem que fazer a condição. Mas não importa quantos campos você vai trazer. Você não precisa fazer uma query dentro da outra. O lateral view é diferente do lateral join. Não é o mesmo rolê. O max tem um problema. Eu pensei nisso também. Alguém perguntou, um max com group by não funcionaria? Não. Tenta depois. Por quê? O que você vai me trazer no group by, no max, qual ID desse max é? Da ordem. Você vai saber qual que é? Porque ele não te fala. Ele te fala o valor, mas ele não te fala a linha. São dados colunares. Não são relacionados. Então, não funcionaria. Pode ser que, por coincidência, funcionaria, se você tiver poucos registros. Mas, tecnicamente falando, não funciona. E esse é o lateral join. Tem a demonstração também no link. Não, mas que ele não garante a ordem, porque é não determinístico. E, gente, para terminar, o Microsoft Access é banco de dados? Access, a mim, eu quero dizer. Sim? Então, depende, né? Aqui eu vou deixar para vocês pensarem. É uma planilha avançada, é banco de dados. Eu não sei.
Pode ser, eu acho que é. Eu não vejo como um. Eu não dou o respeito de um banco de dados, mas é um banco de dados. Então, keep calm, não criemos pânico e muito obrigada. Não, essa daqui, na boa. Não, eu tenho que... Eu já não sabia nada de SQL. Agora eu sei menos ainda. Puta que... Eu falo assim, cara... Gente, me desculpa. É porque, assim, eu queria ter feito em português, mas não deu. Não, Gabi, cara, você explicando, faz o seu slide ser entendível de qualquer jeito. Então, tipo, não importava ali. Até se não botasse SQL do jeito que você explicou, dá para entender como é que deveria ser escrito os comandos e tal. Cara, sensacional, não tem nem o que falar. Tipo, mais uma vez, é assim que eu saio da base. 99,9% das palestras que você faz, eu saio assim, porque, caralho, é muito foda ali. As outras eu não assisti. Mas, porra, não tem o que falar. Parabéns demais. Gente, tem o Office Hours. Se vocês têm dúvidas... Cola no oficial, que é sucesso lá. Cola no Office Hours. A Gabi tá sensacional. A gente ajuda. E o melhor de tudo, você não tem que pagar, né? Retate Pagation, família. Aí é bom demais. Gabi. Gente, muito obrigada, Pokémon. Muito obrigado. Foi muito bom. Tipo, é isso, tipo... A Consultoria parte boa de fazer 0800. um evento é isso. É você ver pessoas fodas que, tipo, estão aqui o dia todo. A gente tá aqui desde a 1, que foi a hora que eu entrei, mas desde as 2 horas falando esse evento, com um monte de palestra foda. Espero que vocês tenham gostado hoje, mas a Gabi também, né? E é isso, a primeira e a última palestra sempre são os keynotes. Por quê? Porque são pessoas que trazem essa reviravolta para nossa cabeça, né? O Nicolas começou contando a história do PHP até chegar no JIT e fechando aqui com a Gabi, com essa... Parece sensacional, não tem nem o que falar, não tem o que falar. O pessoal falou que vai encher a DM, Gabi. Não tem o que falar sobre essa palestra, tipo... É sensacional. O pessoal ficou aqui até agora, porque é boa mesmo. Não é magia, é tecnologia. Exatamente. Pessoal, alguém tem uma última pergunta para a Gabi? Para a gente... Aplicação de recursividade e outras regras de negócio não deixam o processamento do banco muito lento? Não é melhor realizar o processamento do PHP? Depende do quê? Por exemplo, o MySQL, ele é um banco que a gente chama OLTP. Ele não é feito para análise de dados. Se você puder fazer todo o processamento estatístico, isso aqui é estatística, todo o processamento estatístico no PHP é melhor. Porém, se é uma rotina que você roda uma vez e outra na vida, que não é todo mundo acessando toda hora, sério mesmo, faz em SQL e seja feliz, entendeu? Vai ser mais rápido. Show demais. Eu estou perguntando aqui para finalizar. O que você acha de mover a regra de negócio que estaria no PHP para o banco de dados, usando procedures e constraints? Tem uma empresa, que eu não posso citar o nome, que era programação orientada a procedure. Meu God. Não recomendo. Meu God. Não faz procedure. Assim, os constraints são úteis, porque o que acontece? Muita gente cria a migration no Laravel e você cria relacionamento no model, ou no Rails é muito comum, porque eu não usei muito Laravel ultimamente, mas os últimos foi o Rails. Você cria o relacionamento no modelo e o pessoal cria as tabelas no migration e esquece de criar as chaves estrangeiras, pô. Caraca, hein? Aí, filho. Parece maisão isso aí, hein? Esquece de criar as chaves estrangeiras. É muito... Como que é isso? Muito comum. Gente, muito obrigada. E se precisar, manda DM. Valeu demais, Gabi. Brigadaço de coração. Obrigado pelo evento. Obrigado você, obrigado pela sua participação, obrigado por estar sempre com a gente. Gabi é uma pessoa que a gente sempre que pode contar, que está sempre aqui. Valeu e vamos chamar mais para você palestrar mais no Brasil, hein? Vamos botar o pessoal lá das paradas e vamos que vamos. Beleza? Valeu, Gabi. Beijo, até mais. Tchau, gente. Beijo, tchau.